Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Você sabe o que disse o pensador? Que o medo é o nosso maior inimigo e que nós tínhamos que confiar em Deus. Essas palavras ecoaram cheias de glória até ao dia de hoje. Quero conversar com você e este será o perfil do nosso programa. Quero conversar sobre o maior inimigo do ser humano, que é o medo. É preciso que nós tenhamos um foco nesses dias tão difíceis que a Bíblia chama de os dias do fim, porque dia e noite as mídias, tanto as mass mídias quanto as privadas, bombardearam a mente, o coração, as emoções de milhões e milhões de pessoas. E posso lhe dizer, como um pastor evangélico que tem a função de pastorear e de encorajar vidas, posso lhe dizer que uma esmagadora maioria da nossa nação está literalmente aterrorizada, em pânico e com medo. Eu ouvi vários comunicadores dizendo que o medo e o pânico já estavam sendo mais destruidores que a própria pandemia sanitária que nós vivemos. Eu entendo o significado e tenho estudado, e tenho ouvido, e tenho lido muito a respeito de tudo o que se passa hoje, desse vírus que começou num experimento laboratorial e que se tornou uma grave ofensa a todo mundo. A minha origem, eu venho de um país que era muito cheio de muitas doenças, muitas pandemias. Eu nasci em África, em Angola. E eu me recordo, desde criança, eu ouvi falar de malária, ouvi falar de febre convulsa, tosse convulsa, toda espécie de vírus e toda espécie de problemas sanitários, eu os vivi desde criança. Mas como naquele tempo não havia a massificação de notícias, as pessoas não estavam debaixo de um terror. Isto é, o modernismo. Então, no meio de todas essas vozes avassaladoras, eu quero ser hoje uma voz que vem da parte de Deus para a sua vida. Porque agora não é só o medo do que se está vivendo, é o medo do desemprego, é o medo da crise financeira, é o medo da crise conjugal, é o medo do futuro, é o medo pós-pandemia. Então, os neurocientistas que estão fazendo abordagens muito profundas a respeito disso, dizem, os neurocientistas, que as consequências desse terror, dessa imposição de medo, em termos futuros, assim como uma pessoa que vai para uma guerra e pode vir com um trauma pós-guerra, dizem os meus amigos neurocientistas que as consequências de termos vivido tanto tempo debaixo de terror e de pânico serão também consequências absolutamente negativas. Não, do mal você já está cheio de ouvir, não é verdade? De más notícias, talvez você diga, bom, estou até aqui, apóstolo, eu preciso de boas notícias. Então, nós vamos conversar sobre uma decisão que nós precisamos de tomar. Nós que temos Jesus como Senhor e Salvador. Você que é uma ovelha, e há muitas pessoas que sequer o sabem que são ovelhas, precisam de tomar a maior decisão da vida, que é não aceitar o espírito de medo.
porque espírito de medo não vem de Deus. O apóstolo São Paulo, eu já inúmeras vezes na nossa programação, eu falei sobre isto, mas agora cabe, neste período, cabe esta explicação. Ele escreve a Timóteo, que era um jovem pregador que ele chamava de filho na fé, e ele disse, olha, em 2 Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim, versículo 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo diz, olha, Timóteo, você está intimidado. Ele era uma pessoa frágil emocionalmente, estava intimidado, Paulo havia sido preso e ele, como discípulo, se colocava numa situação pública dizendo, puxa, se o meu mestre, se o meu tutor, se o meu mentor está aprisionado, o que será da minha vida? E ele estava debaixo de um espírito literalmente de covardia, de medo, de terror e de pânico. E Paulo escreve esta carta e diz, Timóteo, acorda. Isso que você está vivendo não procede de Deus. Deus, o Senhor Jesus Cristo, não nos deu. Significa que se Ele não nos deu um espírito de covardia, ou de medo, ou de pânico, ou de terror, isto tem uma origem. Se o espírito que vem de Deus é de poder, de amor e de moderação, o contrário não vem de Deus, tem uma origem. E esta origem, segundo a Bíblia Sagrada, gera uma luta. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, olha, a nossa luta não é contra sangue e carne, nossa guerra é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso, é contra forças espirituais do mal. E você tem que se opor por uma decisão. Ou seja, eu vou aceitar o que o mundo, com os seus reveses, com a sua intimidação, com o seu espírito de terror, impõe, ou eu vou ficar com a palavra de Deus que diz, olha, Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Quer dizer que a covardia é o maior inimigo que nós podemos ter. Platão tinha razão. Ele diz, o medo é o inimigo. Número 1, você tem que confiar em Deus. Eu venho exatamente hoje como um servo do Deus Altíssimo, como um pastor evangélico, lhe dizer que isto é o desafio que nós temos neste período. Não nos deixarmos dominar por espíritos de tormenta, covardia, terror ou medo. Pastor, mas é muito simples. O senhor está dentro de um estúdio e dizer, não seja dominado por espírito de covardia. É porque você tem que entender de onde vem esta palavra covardia ou medo. Vem de uma palavra grega, deilia, e deilia significa paralisação. Paralisar a vida. Então, o inimigo das nossas almas tem como objetivo paralisar a sociedade, paralisar a família, paralisar cada um de per si, para que você não tenha capacidade de reação, para que você olhe a situação e diga, realmente não tem jeito, este é o fim, não vejo perspectivas. Por isso é que até o suicídio tem aumentado no nosso país, porque as pessoas estão tão apavoradas que elas não veem um escape, uma saída, elas só veem o gigante na sua vida. Elas não veem a possibilidade de Deus interferir ao confiarmos nele para que ele derrube o gigante. Nós conhecemos o que é um vírus, eu leio muito, a ciência fala da sua letalidade, estão aí as consequências no nosso país, mas também sei o que a fé pode fazer
para que não sejamos dominados pela doença ou pelas notícias. Então nós precisamos de parar um pouquinho para olhar para Deus, para olhar para as coisas espirituais, para olhar para a palavra. Porque a Bíblia nos fala de um jovem muito discreto. Ele era um pastor, ele era um músico, ele era um louvador e fazia parte de uma família onde o pai, Jessé, tinha outros filhos e os filhos, os demais, eram militares, estavam num fronte de guerra com um povo inimigo chamado os filisteus. Então diz que os filisteus, comandados por um gigante de 6 dedos, cabeçudo, forte, armado até os dentes, vinha sistematicamente e desafiava o povo de Deus. Ele chegava a dizer, diz isso em 1 Samuel 17, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ele disse, hoje afronto, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então veja, uma voz maligna, havia um exército confrontando o povo de Deus, e uma voz se levantou e disse, olha, eu vou ferir vocês, eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês. Diz que o próprio rei e o povo se espantaram com aquela voz e começaram a tremer. Portanto, eles optaram por serem dominados pelo espírito da covardia e do medo. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, vem e diz hoje, olha só, não fui eu que te dei esse espírito. Não estou dizendo que nós devemos ser libertários, que devemos de enfrentar, não, estou dizendo que espiritualmente o Deus vivo a quem servimos diz em sua palavra, e esta é a verdade inconteste, insufismável, inerrante, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, não haverá peste, não haverá vírus, não haverá seta, não haverá dardo que nos domine, nem chegará à nossa tenda. Portanto, ou eu tenho uma atitude espiritual e reajo confiante em cima do que a Bíblia diz, ou então eu vou viver como estava Saul e os demais atormentados, tremendo, meu Deus, sem perspectivas de futuro. Eis senão quando se levanta o tal jovem David, cujos irmãos estavam no fronte de guerra, e que o pai sequer acreditava nele, achava que ele era apenas um guardador de ovelhas. E se estabelece um diálogo tremendo com o rei Saul, e ele disse, olha, rei, eu vou confrontar esse gigante. Eu não vou permitir a covardia me dominar, me paralisar. Se você, rei, não acredita, se os meus irmãos não acreditam, se o papai não acredita, eu venho cheio do Espírito, porque eu já tive experiências que comprovam que Deus é por mim. Não é na minha força, mas é na força de Deus. Não é na minha capacidade, é na capacidade de Deus. Não é na minha autoridade, é na autoridade de Deus. Então, Davi estava literalmente focado na palavra, focado em Deus, não permitindo nenhum espírito, nenhum dardo, nenhuma seta, todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Ele percebia que ali havia fortalezas, sofismas, altivezas, armas forjadas, havia todo um contexto espiritual lutando contra aquele povo. E ele decidiu. Por isso é que eu disse no início do programa, hoje é um dia de decisão. Ou você é dominado por medo, pranto e treme e não vê perspectivas do futuro, ou você hoje decide
finalmente, acreditar em Deus. Então ele disse ao Saulo, rei, eu já tive experiências que pouca gente teve. Olha, veio um leão para cima das minhas ovelhas, eu parti para cima dele e matei o leão. Depois veio um urso, e sabe o que é um urso? E eu contra-ataquei e derrubei o urso. Então, se Deus me deu forças para eu derrubar o leão, matar o urso, se Deus foi capaz de gerar em mim uma autoridade, uma postura de fé tão grande, tão grande, tão grande, que um ser humano pequenino, não estamos falando de um homem de fitness, um musculoso levantador de pesos e corredor de maratona e escalador do Everest, estamos falando de um pequenino músico, louvador, um adorador de Deus, um pastor, mas que cheio do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, ele decidiu ficar do lado de Deus e acreditar. Então ele desafia o gigante e aqui vem o diálogo profundo quando ele diz, Davi, porém, disse ao filisteu, primeiro disse, versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei carne, a tua carne, às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, quando eu entrei no estúdio para conversar com você hoje, em nome do povo da Igreja Cristo Vive, em nome de uma grande família espiritual, eu vim com esse objetivo, com este foco, promovendo a batalha da fé, lutando diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, a fé dos eleitos, e dizer-lhe que assim como Davi, sem qualquer capacidade de um guerreiro, mas sabendo que Deus estava com ele. Você já viu uma mamãe, nos filmes de selva mostra, aquela mamãe elefante, com aqueles orelhões gigantes, quando está lá com o elefantinho pequenininho e algum adversário, alguma fera tenta abater o pequenininho, aquela mãe levanta aquelas orelhas e vai de frente e confronta e dá aquelas Isto é o espírito de defesa. A mamãe determinou proteger o seu filho. Deus diz em sua palavra que Ele nunca nos abandonaria, que Ele daria ordens aos seus anjos a nosso respeito, que Ele estaria conosco em todos os momentos de adversidade, que até nas angústias nós poderemos invocá-lo, que Ele nos responderia, nós o glorificaremos e vice-versa. Então Davi foi, disse, eu vou te matar, eu não vou aceitar, eu não recebo na minha vida que você afronte, que você faça tremer um povo todo, que você abata uma nação. Exatamente o que estamos vivendo hoje. Eu me levanto hoje em nome de Jesus, para, junto com você, partirmos para aquela mamãe elefanta que abre as suas orelhas e diz, eu vou defender o meu filho. Deus é a nossa defesa, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa segurança. Então Davi disse, olha, você está vindo contra mim com espada, com lança, com capacete, com cota de guerra, mas eu vou com um poder que se chama o poder dos poderes, o nome de Jesus. E ele pega uma funda com uma pedra, uma fisga, um estilingue. A história é conhecida por todo mundo, mas pouco acreditada e pouco vivenciada. Por isso é que está todo mundo em pânico.
E quando ele girou aquela funda, aquela pedra foi, e no único lugar possível vazado, aquela pedra entrou, abateu o gigante. Davi partiu para cima dele, pegou a própria espada, cortou-lhe o pescoço e mostrou que em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória. A vitória. Então, a nossa sociedade precisa de deixar o tormento e o pranto do gigante ameaçador, que neste caso não é Golias, é um vírus, e dizer, espera aí, Deus existe ou não existe? Há vitória declarada ou não há vitória declarada? Vamos aceitar viver desta forma, aprisionados, amedrontados, ou vamos reagir com o poder dos poderes? Porque a possibilidade de Davi, humanamente, vencer um gigante era zero. A possibilidade de alguém humanamente vencer um vírus é zero. Mas quando Deus está e a pessoa não aceita o espírito de covardia, não se deixa aprisionar pelo medo, pelo trêmulo do medo, e diz, eu vou em nome de Jesus, eu vou viver, eu vou me levantar, eu vou me erguer. Eu já tive experiências que provam que Deus existe e todos nós já tivemos muitas experiências. Então eu profetizo hoje a vitória. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor já deu ordens aos seus anjos para que te guardem, para que te protejam, para que não caias nem tropeces em alguma pedra. E o Espírito que Deus coloca em nós é um Espírito de poder, de amor e de moderação. Por isso é que esse poder se traduz na fé. João, quando escreve a sua epístola, diz em 1 João 5,4, a fé que vence o mundo. Quem vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo? Então, se você tem fé, você vence. Você não é derrubado. Então, a minha palavra final é que você hoje creia de todo o seu coração, se renda diante do Senhor, entrega a sua vida a Jesus, creia mesmo e não aceite o maior inimigo que existe, que é o medo. Creia em Jesus Cristo. Confia em Deus. Ele te protege pelo seu sangue. Agora você precisa de tomar uma segunda decisão. Eu acredito que Deus permitiu esta situação no mundo inteiro para sacudir as nações e sacudir a casa de Israel. A casa de Israel significa igreja. Você precisa de vir para a igreja. Você precisa de ter uma estrutura espiritual que lhe garanta forças, não só para vencer o gigante, o leão ou o urso que se deparem na sua vida. Jesus tinha razão, ele disse, olha, sem mim, sem Jesus, nada podemos fazer. Amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, todos nós, em obediência a regras sanitárias, com as máscaras, com o gel, com o distanciamento, com a sanitarização do ambiente, com todas as regras estabelecidas pelas normas de saúde, nós vamos estar na casa do Pai para o adorar, para o engrandecer, para o glorificar e para o exaltar. Eu já matei muitos ursos na minha vida. Você entende, né? Entre aspas. Já matei muitos leões. Já matei muitos Golias, sem fazer força. Sabe por quê? Porque quem opera em mim não é o Miguel Ângelo, é o Senhor dos Senhores, o Rei de Reis, a luz das nações. Nosso endereço da Catedral Cristo Vive é Rua Maricá, 320, no bairro Campinho, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, nós estaremos louvando ao Senhor dentro das regras estabelecidas pelo governo. Quero lembrar também que todos os domingos às 8 da manhã nós estamos aqui na Band levando o culto até a sua casa. Amém? Amanhã, 8 horas da manhã. Agradeço a Deus por poder ter estado com você. Agradeço ao povo da Igreja de Cristo Vive e a família Ambrosio, Rodrigo e Fabiana Ambrosio, do Turbomil. Lembra-se que eu tenho falado há muitos anos
Turbo 1000 em Vila Emil Mesquita. Este casal de Deus, coluna da igreja, mantém, através do seu amor e sua generosidade, grande parte da nossa comunicação do Evangelho. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive. E se você sentir o desejo de participar da nossa programação, ligue para mim, 30 17 90 90. Nós temos bispas que são conselheiras, que você pode de verdade abrir o coração e a privacidade da sua vida será mantida. Um final de semana maravilhoso. Lembre-se, nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que diz, não temas, não temas. A vitória chegou à tua vida. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nem seta, nem dardo, nem absolutamente nada poderá dominar a tua vida. Quem está em você é maior do que o Golias ou do que o vírus. Graça e paz, em nome de Jesus. Com meu carinho, minha amada esposa Bispo Roxana e todo o corpo ministerial da Cristo Vive. Graça.